Tá bom? Vamos lá. Vamos ler a palavra de Deus, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 3. A partir do verso 3 e nós vamos até o 11. Eu queria que você percebesse quantas vezes aparecem as palavras coragem, encorajamento, encorajem, sejam encorajados. Percebam nesse texto a quantidade de vezes que aparece esse verbo ou esse substantivo. Diz assim, palavra de Deus, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 3. Louvado seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai misericordioso e Deus de todo encorajamento. Ele nos encoraja em todas as nossas aflições, para que, com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos também encorajar outros quando eles passarem por aflições. Pois, quanto mais sofrimento por Cristo suportamos, mais encorajamento será derramado sobre nós por meio de Cristo. Mesmo quando estamos sobrecarregados de aflições, é para o encorajamento e a salvação de vocês. Pois quando somos encorajados, certamente encorajaremos vocês. E então vocês poderão suportar pacientemente os mesmos sofrimentos que nós. Nós temos firme esperança de que, assim como vocês participam de nossos sofrimentos, também participarão de nosso encorajamento. Irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Nós fomos esmagados, fomos oprimidos, além da nossa capacidade de suportar. E olha o que Paulo pensou. E pensamos que não sobreviveríamos. De fato, esperávamos morrer, mas, como resultado, deixamos de confiar em nós mesmos e aprendemos a confiar somente em Deus, que inclusive ressuscita os mortos. Ele nos livrou do perigo mortal e nos livrará outra vez. Nele depositamos a nossa esperança e Ele continuará a nos livrar. E vocês nos têm ajudado a orar por nós. Então muitos darão graças porque Deus, em sua bondade, respondeu a tantas orações feitas em nosso favor. Que texto precioso, né? Mas não terminamos ainda. Ao invés de ler até o 13, vamos ler só o 13. E só o verso 11 do capítulo 13. 2 Coríntios 13, verso 11. Irmãos, eu encerro a minha carta com essas últimas palavras. E olha os 4 verbos que Paulo se utiliza. As 4 palavras. Primeira palavra, alegrem-se. Paulo insiste, alegrem-se, ponto final. Segunda palavra, cresçam, até alcançar a maturidade. Terceira palavra, encorajem-se uns aos outros. Quarta palavra, vivam em harmonia e paz. Se isso acontecer, então o Deus de amor e paz estará com vocês. Amém. Vamos orar, feche os teus olhos. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu Espírito que está derramado sobre nós. E nós cremos que o Senhor está se movendo entre nós, dentro de nós. Ajuda-nos, Pai, com essa palavra de encorajamento, a palavra de vida do Evangelho. Assim pedimos, em nome de Jesus. Nós lemos um texto da palavra de Deus, e esse texto, ele é um dos textos mais preciosos da Bíblia Sagrada, principalmente em momentos que a gente precisa de encorajamento. Perceberam o número de vezes que a palavra encorajamento apareceu aqui? Olha, teve gente que contou 9 vezes. Por que Paulo está usando tanto essa palavra? Ora, a primeira
coisa que nós precisamos perceber aqui é que quem é que precisa de coragem? Quem é? Quem é que precisa de coragem? A única resposta possível é: precisa de coragem quem está com temor de alguma coisa. Se você não está com medo de alguma coisa, não está temendo alguma coisa, não está receoso, você não precisa de coragem. Coragem só é útil para quem está com medo. Agora há uma diferença aqui, porque coragem não é ausência de medo. Coragem é você continuar avançando, apesar do medo. Não é ausência do medo. É você continuar confiante, apesar do medo que você está sentindo. Em outras palavras, você precisa de coragem não para eliminar o medo, porque o medo faz parte da vida. Você precisa de coragem para continuar avançando, apesar do medo. Então, o que Paulo está nos ensinando aqui é que ele vai dizer: há muitas razões, se você andar com Jesus Cristo, há muitas razões para você sentir medo. Há muitas razões para você se sentir pressionado. Há muitas razões para coisas entristecerem você, porque você vai lutar contra o pecado, que já é uma luta enorme, contra a carne, que é um modo que a Bíblia usa para chamar a sociedade sem Deus, e contra o diabo. Ou seja, sociedade sem Deus, um maligno e a sua própria natureza caída, você tem motivos muitos para temer. E é por isso que Paulo escreve para esses irmãos, e ele começa a falar: coragem. E ele começa a falar: o Deus de todo encorajamento está com vocês. E ele diz: o fato de Deus encorajar vocês é porque vocês vão passar por aflições. A gente lembra das palavras de Jesus: neste mundo vocês terão aflições, mas tenham, o nome disso é coragem. Tenham coragem. E a Bíblia continua dizendo, Paulo continua dizendo: esse Deus, que é o Deus do encorajamento, ele encoraja vocês nas aflições. E com esse encorajamento que vocês recebem, vocês podem também encorajar os outros. E a gente começa a descobrir aqui a profundidade da vida no Evangelho. Ao invés de, no meio do medo e da angústia e da perplexidade, a gente começar a murmurar. E eu comecei o culto dizendo aqui do perigo de murmurar. Porque murmurar é você dizer: Deus, o Senhor não está trabalhando bem no mundo e na minha vida. Murmurar é isso. Murmurar é desconfiar de Deus. Murmurar é desconfiar de Deus. E a única forma de você não desconfiar de Deus e não murmurar é você se deixando encorajar por esse Deus que é o Deus do encorajamento, e a sua vida servir de testemunho para quem precisa de encorajamento. Então deixa eu dar uma notícia para você. Sabe por que você está passando por aflição? Sabe por que você está com medo do desemprego? Sabe por que você está com um problema de tensão familiar? Sabe por que a impressão que os teus filhos adolescentes, você perdeu o controle? Sabe por que você é injustiçado? Então, todas essas coisas vão cooperar para Deus se revelar através de você no mundo. É através das suas aflições e da sua coragem que vem pelo Espírito Santo que você vai ser um testemunho vivo para o mundo. Desempregado vai ficar muita gente, mas haverá aqueles que confiam em Deus e diz: o desemprego vai ser apenas uma fonte de encorajamento para o meu testemunho ser liberado para o mundo e as pessoas confiarem em Deus. Amém, gente? Então talvez você tenha entrado nesse culto hoje falando: Senhor, eu estou passando por algumas coisas que eu não entendo. Não precisa entender. Você precisa confiar e ser encorajado pelo Espírito Santo, porque Deus sabe o que Ele está fazendo. Aliás, nós cantamos aqui:
tu fazes que tudo coopere para o meu. Você cantou isso aqui hoje. Ou você acredita nisso, ou você não está vivendo no Evangelho ainda. Porque quem crê que tudo coopera para o seu bem, não murmura com Deus. Você pode até gemer, aí não tem problema. A Bíblia diz que a gente pode orar gemendo, porque se as nossas palavras não exprimirem o nosso medo, o Espírito Santo traduz isso ao Deus Pai. Olha que coisa linda. Ou seja, pastor, aconteceu isso comigo essa semana. Eu fui orar, não tinha nem palavras, não tem problema. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos assiste nesses momentos com gemidos que não podem ser expressos por palavras. A verdadeira oração, então, não é aquilo que você repete, o nome disso é ladainha. A oração é a sua abertura de coração para o Deus que vê dentro de você. A Bíblia diz que antes que a palavra saia da minha boca, Deus já a conhece. Então não é o que você fala que impressiona Deus, é o seu estado de coração que faz com que o Espírito Santo te abrace, te aconselhe, te fortalece, te coloca de pé para a glória de Deus. Paulo continua ensinando a gente e ele diz assim, olha, o testemunho de coragem de vocês vai fazer com as outras pessoas se encorajem também. Por isso que é importante vocês se encorajarem. Por quê? Aí a gente falaria assim, mas Senhor, isso significa sofrimento. E nós queremos fugir do sofrimento. E aí aqui é interessante como o Evangelho se separa da religiosidade. Vocês veem pela televisão hoje muitas organizações religiosas dizendo ser evangélicas e dizendo assim, venha para Deus e pare de sofrer. Se tem uma coisa anti-evangelho é isso. Porque o Evangelho nunca disse que os seres humanos vão parar de sofrer. Pelo contrário, o Evangelho diz que o salário do pecado é a morte, e a morte é a paga pelo nosso pecado. Portanto, a vida no mundo é uma vida de sofrimento. O que o Evangelho vai dizer não é pare de sofrer, porque isso só será possível na nova criação de Deus. O que o Evangelho vai dizer, aprenda a sofrer e tire proveito do sofrimento para você ser a imagem de Deus. Porque o sofrimento pode ser só sofrimento, mas ele pode ser um combustível para a gente crescer em graça, em conhecimento, em piedade, em paciência, crescer na graça e no conhecimento de Deus e de nós mesmos. O sofrimento, inclusive, faz a gente se autoconhecer. Você conhece uma pessoa, normalmente, quando ela passa por duas coisas, ou duas situações. Tem um ditado popular que diz, quer conhecer uma pessoa? Dê poder a ela. Vocês conhecem isso? E é isso mesmo. Tem pessoas assim, se ela for alçada ao cargo de... Eu ia usar um termo aqui, mas... Se ela for alçada ao terceiro chefe do 5º departamento, ninguém mais aguenta ela. Porque ela, se der a caixa de fósforo, ela sobe em cima, Rogério. E aquilo se torna um palanque. Então, o poder revela muito quem a gente é. Mas não é só o poder, o sofrimento também revela. E o sofrimento, o poder nem todo mundo tem, mas o sofrimento, esse é socializado, todo mundo sofre. Quem sofre aqui? Olha, pouca gente, é só eu. Deixa eu perguntar de novo, você que não entendeu o que eu disse. Quem sofre aqui? Então você está vendo como isso é democrático? O sofrimento é democrático, Mauro. Tem para todo mundo. Se você não está sofrendo agora, daqui a pouco você vai sofrer. Não tem problema não. Não, pastor, essa semana foi light. Pois é, segunda-feira está aí. Prepare-se, ele vai chegar e você precisa se utilizar disso a partir das lentes do Evangelho. Enquanto a religião diz assim, pare de sofrer, o Evangelho disse, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, coragem. Coragem.
coragem, vá adiante. E Paulo, então, se utiliza de 4 palavras aqui, que eu acho extraordinário. Porque se você ler a carta de 2 Coríntios, eu queria que tal essa semana você ler essa carta? 13 capítulos. Eu posso até te ajudar na hora dos devocionais, a você entendendo, só 13 capítulos. Você vai ver um homem rasgando o seu coração diante de Deus e diante dos seus irmãos. Inclusive de gente que fez mal para ele. Paulo fala com quem fez mal para ele, de um coração tão aberto que você fala, Senhor, que homem extraordinário. Esse homem aprendeu com Jesus de Nazaré de verdade. Mas ele chega no final da sua carta, a gente esperaria um homem amargurado, não é verdade? A gente esperaria um homem ranzinza, um homem cheio de rancores, gente que traiu ele, gente que não foi leal, gente que não levou em consideração o que ele fez. E ele vai falando isso. Você vai ver na carta que ele vai falando tudo isso. Que até mesmo as pessoas de dentro da casa de Deus são injustas. E que ele passou por naufrágio. Ele recebeu 39 chibatadas do conselho religioso de Jerusalém. Ou seja, a gente espera um homem decepcionado, mas a gente chega ao final. Eu vou ler de novo aqui o que Paulo está dizendo. Irmãos, eu encerro a minha carta, e a gente vai falar assim, com amargura, Paulo, lá vai vir o despejo da amargura. Não, não é. Ele fala, estas são as minhas últimas palavras. E a primeira palavra que ele fala é, primeira, alegrem-se. E a gente fala assim, como assim, Paulo? Você veio falando aí de um monte de decepção, de um monte de problemas, de um monte de dificuldades. E aí Paulo, a gente começa a ver que Paulo fala de alegria, não como algo externo e que dependa das circunstâncias. Porque se Paulo dependesse das circunstâncias para se alegrar, meus irmãos, você vai ver lendo a carta que ele não tinha, Ana, não tinha. E o que é alegria então para Paulo? Alegria não é fruto das circunstâncias. Alegria para Paulo também não é fruto do que se possui, porque ele deixa claro que ele não possui nada. Então alegria é fruto do quê? Paulo vai dizer assim, alegria é fruto de um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Por isso que a gente vai ler em Gálatas, o mesmo Paulo escrevendo, mas o fruto do Espírito é amor e alegria. Alegria tem a ver com a esperança cristã. Eu comecei esse culto dizendo, se nós cremos mesmo que Jesus Cristo está no governo do universo. Porque se nós acreditamos isso, é possível ter alegria no meio da tristeza. É possível ser alegre no meio das circunstâncias adversas. Então Paulo vai dizer assim, se você não deixar a alegria do Senhor, que é a tua força, lembra Neemias, a alegria do Senhor é a nossa força. Se não for isso que estiver dentro de você, você vai cair na amargura, você vai cair na murmuração, e você não vai entender que todas as coisas cooperam para o teu bem. Você não vai entender que Cristo está no governo do universo. Mas se você se lembrar que Cristo está no governo da história, inclusive na história da sua vida, a alegria do Senhor será a tua força. Amém, gente? Olha a segunda palavra de Paulo. Paulo não se contenta. E ele termina a carta, além dele dizer, alegrem-se como uma ordem, como um imperativo, ele diz assim, como segunda palavra, volta um pouquinho, é isso aí mesmo. Segunda palavra de Paulo é cresçam. Você perceba que Paulo está falando de aflição e de sofrimento. Agora esse mesmo incrível Paulo vem e fala assim, gente, cresçam. Sem sofrimento a gente não cresce, gente. Vocês devem conhecer, ou por experiência própria, ou por olhar o seu vizinho, ou por olhar a televisão, qualquer lugar da nossa cultura. Toda criança que tem tudo o que quer, não cresce. É por isso que a gente está vendo uma geração
de pessoas hoje que são infantis aos 40 anos de idade. Não sabe sofrer, não sabe tomar decisão, não sabe ser autônomo, tudo pergunta para o pai, tudo pergunta para a mãe, tudo precisa de alguém tomar decisão, porque não cresceram. E por que não cresceram? Porque foram protegidos do sofrimento. A Bíblia não manda a gente proteger ninguém do sofrimento. A Bíblia manda a gente testemunhar com a vida no sofrimento, para que os outros que estão olhando a gente aprendam a sofrer, lembrando que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o teu bem. Amém, gente? Cresçam. Cresçam no quê? Cresçam na paciência. Se você não passar por sofrimento, você não aprende a ser paciente. Você quer as coisas na hora. Quando você convive mais com criança, você vai aprendendo a isso. Se você criar o seu filho, ele falando, mãe, eu quero comida agora, e você dá comida rápido para ele vai escravizar você com isso. Ele sempre vai fazer assim. E quando ele for trabalhar, ele acha que a vida vai ser assim. E quando ele chegar na empresa, ele vai perceber que ele vai ser o último da fila. Aí ele vai vir chorando, mãe, eu sou o último da fila. Pois é, você não aprendeu a sofrer. Portanto, não aprender a viver. Paulo fala assim, use o sofrimento e a aflição para crescer. Crescer em quê? Cresçam na paciência. Crescer em quê? Cresçam na piedade. Crescer em quê? Cresçam no perdão, na capacidade de perdoar. Cresçam. E Paulo fala assim, um modelo de crescimento é Cristo. Se você acha que já cresceu, olhe para Cristo. E você vai perceber que você precisa crescer. Sendo rico, se fez, isso é crescer. Olha só. Sendo forte, se fez fraco, isso é crescer. O evangelho bota a vida de cabeça para baixo, gente. Viver no evangelho é você viver uma verdadeira revolução. A revolução não é marxismo, a revolução não é keynesianismo, a revolução não é capitalismo, a revolução não é nada disso, a revolução é o evangelho da graça de Deus. O rico se faz pobre, o forte se faz fraco, por quê? É na nossa fraqueza que o poder de Deus se manifesta. Isso é evangelho. E Paulo vai dizer, cresçam. E se a gente acha que Paulo parou, ele falou, não, olha, aprenda o que é ser alegre. Segundo, cresçam. Terceiro, olha a terceira palavra. Encorajem-se uns aos outros. Nós precisamos aprender isso, gente. Nós precisamos aprender a acordar e encorajar os outros. Nós precisamos encorajar vizinhos. Nós precisamos, no nosso ambiente de trabalho, a gente ser um fator de encorajamento. O mundo está muito escuro. O mundo está muito frio. O mundo está muito desesperançado. E Paulo sabia disso, ele estava vivendo isso. É por isso que ele diz assim, encorajem-se uns aos outros. Por quê? Vocês vão viver num mundo difícil. A gente acha que o mundo está difícil agora, não é? Mas na época de Paulo, você vai ler e você vai ver que mundo que Paulo estava vivendo, gente. Às vezes a gente acha que o nosso mundo agora está muito complicado porque a homossexualidade espalhou. Gente, a gente precisa ler a história. Se você lê a história do Império Romano na época de Jesus e de Paulo, cai o seu queixo. Porque o homossexualismo era a regra. Era a regra. Você tinha imperadores no Império Romano que disse assim, está registrado na história, eu quero ser o homem de todas as mulheres e a mulher de todos os homens. Sabe o que significa essa frase? Isso era um imperador romano. E o imperador romano era considerado Deus. Por isso que quando chamavam Cristo de Kyrios, Senhor, era um insulto ao imperador. Você tinha que escolher, podia ter que escolher com a morte e com a vida. Quem você ia servir?
Então Paulo fala assim, olha, se vocês acham que estão sofrendo, eu sei o que é sofrimento, e eu aprendi a me alegrar, eu estou crescendo no meio do sofrimento, e eu aprendi que uma ferramenta contra a amargura, contra a murmuração, contra a tristeza, é encorajar uns aos outros. Amém, gente? A gente vai levar isso a sério? Será que essa semana a gente vai compartilhar um monte de coisa que desencoraja? O que a gente escreve, o que a gente fala, o que a gente compartilha? Tenha cuidado com o que está entrando para dentro de você. Cuidado, porque essas coisas vão ditando o seu sentimento. Se você não vir para o Evangelho, você vai ver que as coisas vão tirar sua coragem, você não vai ter forças para se levantar. Mas Paulo vai dizer assim, olha, se você já sofreu, eu já sofri. Você sofreu traição, eu também, Jesus também. Você sofreu decepção, eu também, Jesus também. E ele se tornou o maior ser humano que já viveu, e eu sou aluno dele, estou aprendendo. Aprendam comigo. Aí Paulo chega ao absurdo de dizer, sejam os meus imitadores como o quê? Como eu estou sendo encorajado pelo testemunho do meu Senhor Jesus Cristo. Alegrem-se, cresçam, encorajem-se. Aí Paulo vai para a última palavra e eu termino a minha mensagem. Terceiro imperativo de Paulo. Aprendam viver em harmonia. Eu acho que teve alguma dificuldade. Essa palavra é harmonia, tá, Naldo? Se você puder alterar aí. Aprendam viver em harmonia. À medida que estudava esse texto, eu fiquei pensando, os músicos vão me ajudar ali. Valdir, vá ao piano ali, por favor. Olha o que é harmonia, gente. Porque essa palavra é muito importante para a vida. Harmonia não tem a ver com igualdade. Harmonia tem a ver com você combinar coisas que são diferentes. Olha que interessante. Valdir, toca, por exemplo, o dó, a nota dó. Ó, isso é dó. Agora, eu vou pedir para o Valdir combinar duas notas que são diferentes, mas faz soar bem para os ouvidos. O Valdir vai tocar junto agora o dó, o mi e o sol. Por favor, Valdir. Percebeu a diferença? Qual é a diferença ali? As notas são iguais, mas elas estão harmonizadas. É por isso que a gente chama aquilo de harmonia. Agora, Valdir, faz um acorde tenso aí, com quintas menores, com coisas desse tipo, que quebre mesmo a noção de... O que aconteceu ali? O ouvido de você, o seu ouvido ficou em paz como o primeiro? Toca o primeiro, Valdir. Ó, esse é o primeiro. Ó, o segundo. O que você achou? Que diferença tem aqui? No primeiro caso, as notas são diferentes, mas elas estão no mesmo objetivo, que é produzir harmonia. No segundo caso, as notas também são diferentes, mas elas não estão no mesmo objetivo de produzir harmonia. É por isso que soa complicado para o ouvido da gente. O que Paulo está falando assim, vocês não precisam ser iguais. Vocês não precisam orar igualzinho, falar igualzinho, viver igualzinho, gostar do mesmo filminho, gostar do mesmo livrinho. Não é isso. Vocês precisam aprender a respeitar os limites do outro e ver que a multiforme graça de Deus opera em todos vocês, porque todos vocês têm dons dados pelo Espírito, e esses dons são para encorajar vocês no dia da aflição. Paulo dá receita para a vida. Ou seja, quando eu olho para o Rogério, você não precisa ser igual eu, mas nós precisamos ter o mesmo objetivo. Aí Deus vai usar você para me encorajar e vai me usar para encorajar você. É por isso que a gente precisa de igreja. É por isso que cristão sozinho é loucura. Ah, pastor, mas eu sou igreja. Você é igreja que precisa se juntar às outras igrejinhas para fazer a única igreja, que é a igreja de Cristo.
Ah, pastor, mas eu não preciso estar num templo. Não precisa. Mas normalmente, pela minha experiência pastoral, quem diz isso, que não precisa estar no templo, também não é igreja em casa. Também não é igreja no trabalho. É uma desculpa para não ser igreja em lugar nenhum. E ser igreja é Cristo transparecer em você. Então a vida é um culto. Você não vai para o culto. A sua vida é o próprio culto. A única diferença é que às vezes o culto está na igreja. E às vezes o culto está em casa. Porque a sua vida passou a ser um culto a Deus o tempo inteiro. Paulo diz, façam isso, vivam em harmonia. Então ele diz assim, se você sabe tocar, toque e alegre o coração das pessoas. Se você sabe servir as pessoas com ação social, faça isso e diminua o sofrimento das pessoas. Se você tem o dom de orar e curar pessoas, estenda as mãos sobre a cabeça de alguém e ore confiantemente e cure as pessoas. Se você tem dom de aconselhamento, sente-se com alguém e converse com ela e mostre como o evangelho traz esperança para a vida. Qual o dom que você tem? Se você não utilizar esse dom, alguém vai ficar fraco por omissão sua. Amém, gente? Entendeu? Então você não vai para a igreja ou você não serve a Deus apenas para o seu benefício. Você serve a Deus porque o seu sofrimento, as suas aflições vão ser testemunho para alguém que vai se encorajar também. E quando a gente se junta, aí vem a palavra seminal de Jesus Cristo. Quando vocês se reunirem, pode ser apenas 2 ou 3, mas se reunirem em meu nome, alegrando-se, crescendo na palavra, encorajando uns aos outros, vivendo no mesmo propósito e harmonia, eu me manifestarei no meio de vocês. E quando Cristo se manifesta, tem cura, gente. Jesus Cristo, através do seu Espírito, está nos curando nessa manhã. Curando do medo, curando da angústia, curando o nosso corpo, curando as nossas emoções. Ele está nos curando porque nós estamos reunidos em nome de Jesus. Ele está nos libertando, Ele está nos renovando, Ele está nos encorajando, Ele está nos fazendo uma unidade. E Deus vai fazer com o teu sofrimento seja um testemunho para outras pessoas. E as pessoas vão olhar assim, como é que essa pessoa está sofrendo desse jeito e está servindo a Deus? Eu acho que eu não aguentaria. Mas Ele olha para você e para mim, e a gente está firme, confiando no Senhor, e falou, se Ele está conseguindo com a graça de Deus, eu também posso conseguir. E aí a gente se levanta. Há muitos de nós que estão passando aqui por verdadeiros mares revoltos. A coisa está pegando, a coisa está difícil. E a gente olha e fala, Senhor, eu não sei se eu conseguiria passar por aquilo que aquela pessoa está passando. Mas aí você olha e fala assim, mas Senhor, o Senhor está sustentando ela. A graça está sustentando ela. Isso precisa me encorajar, porque eu não estou sofrendo aquilo, mas eu estou sofrendo outra coisa, e eu preciso passar por isso. Aí vem o Espírito Santo e fala assim, alegre-se, cresçam, encorajem-se, vivem em harmonia, porque eu vou me derramar sobre vocês. É por isso que você veio aqui hoje, e o Espírito Santo está levantando você, está colocando você de pé, e falando assim, se alegre. Aí você fala, Deus, mas eu não tenho motivo nenhum. Aí Paulo vai falar, você não entendeu, você não precisa de motivo. Você tem uma esperança. A esperança que Jesus Cristo está no controle do universo, inclusive da sua vida. Aí você vai falar assim, Senhor, eu me sinto tão pequeno, eu não consigo, eu não acho que eu vou conseguir um novo trabalho, eu não acho que eu vou conseguir sair dessa, eu não acho, aí a palavra de Deus mostra para você, cresça. Aí você fala, eu não tenho dinheiro para crescer, eu não tenho curso, eu não tenho nada. Aí a Bíblia vai nos ensinar que o sofrimento vai cooperar para que Deus faça todo bem para você. Aprenda com a aflição. Você vai dizer, eu estou sem coragem. Aí Deus vai falar, por que eu dei uma igreja para você? Por que eu dei uma comunidade de fé? Por que eu dei um grupo pequeno? Por que eu coloquei pessoas do seu lado? Se encorajem uns aos outros. Ligue para a pessoa amanhã e fala assim, olha, eu não sei o que está acontecendo, mas eu estou aqui para dizer, Deus ama você, o Evangelho é uma realidade para nós, Jesus Cristo morreu, mas Ele ressuscitou. Se precisar da minha ajuda, nós vamos caminhar, porque Jesus Cristo, a alegria dele é a nossa força.
Quando nós nos posicionarmos assim, aí nós vamos entender. Porque Deus amou o mundo, nós somos amados de uma forma tão intensa que Ele nos deu Jesus Cristo. E sabe o que significa Deus dar Jesus Cristo? Que tudo aquilo que a gente precisa para ser feliz, para ser realizado, para se fortalecer, para ter alegria de vida, já nos foi dado. Amém, gente? A sua alegria não depende do que você vai ter. Você vai demonstrar isso com o que Deus vai colocar nas suas mãos, mas a sua alegria já está em você, porque Jesus Cristo morreu por você, e o Espírito Santo habita em você. Você é templo do Espírito Santo. Você pode levantar a sua mão assim comigo? Fica de pé, a gente já vai cantar e já vai terminar. Mas eu queria que você, levantando a sua mão, dissesse assim comigo: Senhor, me ensina. Não, eu queria que fosse mais forte, com mais consciência. Diz: Senhor, me ensina como viver alegre. Não dependo das circunstâncias, não dependo do que eu tenho, mas depende de quem eu sou. E eu sou amado por Deus, templo do Espírito Santo. Senhor Jesus, me ensina a crescer. E a tua palavra me ensinou que quem cresce não é quem tem recursos, não é quem tem posses. Quem cresce é quem aprende a viver no sofrimento com a esperança do reino de Deus. Me ensina, Senhor, a ser uma pessoa de encorajamento, para que o sofrimento do outro seja amenizado com testemunho do meu sofrimento. Me ensina, Senhor, a fazer harmonia com o corpo de Cristo. Me ensina a ser a nota certa, no lugar certo, tocado pelo Teu Espírito, para alegrar as pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.